Olá, a TV e a Rádio Câmara Bauru e multiplataforma fazem com você uma discussão do nosso papel público aqui, discutir a eleição municipal 2020 a partir dos elementos dos resultados do primeiro turno e também sobre a característica dos dois candidatos, das duas candidaturas que foram colocadas no segundo turno, agora no dia 29 de novembro, para a escolha de cerca de 270 mil eleitores bauruenses habilitados para comparecer às urnas. Nós exercemos a nossa missão pública de discutir características e os recados que já foram apontados no primeiro turno para que você possa também compartilhar conosco essa ideia cívica de cidadania, de discussão do processo eleitoral. Por isso, agradecemos o nosso convidado, aliás, a nossa parceira aqui das comunicações em relação ao debate das questões da cidade, o professor de Realidade Brasileira do curso de jornalismo da Unesp aqui de Bauru, Max Vicente. Obrigado, professor. Bem-vindo aqui à nossa terra. Nelson, é um prazer imenso estar aqui com você. Você sabe que me sinto em casa de tão bem que sempre sou recebido e o mais importante, sempre saio com alguma novidade e algum conhecimento a mais. Portanto, eu que agradeço a oportunidade. Professor, eu comentei sobre a questão das urnas. Antes da gente tocar neste segundo turno, aqui no meio da discussão de um curtíssimo segundo turno e sobre a realidade da pandemia, né? Eu ia partir lá do dado do primeiro turno. Como eu mencionei, 270 mil eleitores bauruenses habilitados, mas um pouco mais de 100 mil deles ou não foram votar e, se o foram, também resolveram não escolher nenhum dos candidatos. Eram, como se sabe, 13 presentes nas urnas no primeiro turno. Que questão a gente pode considerar deste momento de abstenção, votos brancos e nulos em muitas cidades, inclusive acima de 40%? Nelson, é extremadamente preocupante essa questão, porque se nós pegarmos como exemplo o caso de Bauru, talvez o dado ilustre bem o que significa a abstenção, vendo a votação que nós tivemos. Na verdade, as pessoas que faltaram teriam condições de eleger o prefeito só já no primeiro turno, né? Se nós somarmos os votos dos dois primeiros candidatos que nós tivemos em Bauru, equivalem praticamente ao número de pessoas que não votaram, ou que se absteve, ou que anulou o voto, né? Nós sabemos que o problema principal que está por trás é a descrença naquilo que é o sistema político. É algo que já vem sendo, de alguma forma, construído depois de 2013, com as manifestações que nós tivemos naquele momento, naquela oportunidade, que desconfiavam do poder público. Porém, também nós temos que lembrar que depois de 2013, esse movimento ele não conseguiu se institucionalizar, ou seja, criar um partido político, como aconteceu, por exemplo, no caso da Espanha, com o Podemos, tá? que surgiu desses movimentos de contestação. Diante disso, as pessoas pensam que a frustração com relação à política é algo que é inevitável e preferem não se manifestar. Com isso, o que acaba acontecendo? Na verdade, qualquer candidato que tenha uma votação não muito expressiva pode ser eleito, o que, de alguma forma, compromete a representação. E é importante que as pessoas pensem que essa atitude de pensar que a política não interfere na vida cotidiana é uma visão muito errada, muito equivocada, porque nós moramos no município, né? E o município decreta leis, princípios, impostos, enfim, transporte, água, energia elétrica não, mas iluminação pública é uma parte, no caso do Bauru, sim, né? Educação, saúde, transporte, tudo isso se decide no local, né? A tal ponto que na ciência política a gente fala o seguinte, né? Que 60% das atividades que acontecem na nossa vida acontecem no município e 40% no Estado e no governo federal. Logo, você se abster por essa questão de você falar que é tudo igual e que desacredita na política e nos partidos políticos, na verdade, como a gente fala na gíria, a gente está dando um tiro no pé, né? Você mesmo está, de alguma forma, não se habilitando a, no futuro, poder questionar a qualidade do transporte, a qualidade dos serviços que o município poderia oferecer. Então, é muito preocupante essa questão, porque, no fundo, né, o que acaba acontecendo é que se compromete a democracia, né? Claro, nós entendemos que pode haver uma frustração pela situação política que o país vivenciou, mas isso não justifica de forma alguma que as pessoas não vão votar. Primeiro que o voto é obrigatório, e isso já é uma lei que, se a gente não gosta, tem que ser modificada, né? Mas sendo obrigatório, temos que cumprir o dever de cidadania. Infelizmente, não é isso que aconteceu, né, Nelson? O que a gente viu foi um número assim muito assustador
se a gente pega do jeito que eu estava falando, é praticamente a votação dos 2 primeiros candidatos que foram para o segundo turno. Se a gente tem esse movimento ou de contestação ou de descrédito e de desesperança, professor, a gente tem um sentido meio esquizofrênico, talvez, para comentar, de abrir mão do papel cívico, porque boa parte desses eleitores, que são majoritariamente por distribuição da estratificação social nas classes que mais precisam, os dados acabam mostrando isso, são aqueles que depois dependem mais das políticas públicas que não vão ser realizadas. O eleitor falta conexão com essa realidade mais básica aqui, talvez elementar? Com toda certeza, né, Nelson? Você tocou no ponto-chave, que é um ponto que nós estamos defendendo faz muito tempo, que é o que nós denominamos de educação cívica, educação de cidadania, educação para os direitos humanos, enfim, uma educação que se preocupe e que se volte para a questão social. O que acontece é o seguinte, né, é que o processo político ele é muito lento, né, e ele foi muito maltratado nessas últimas décadas dentro do nosso país, e não só dentro do nosso país, de uma forma geral no mundo inteiro, no todo. Né. Por que foi maltratado? Porque a divulgação de escândalos políticos, a divulgação de corrupção, a divulgação de uma série de atos que comprometem a idoneidade e a ética do político faz com que as pessoas fiquem descrentes com relação ao que poderia ser um processo de mudança, sem levar em consideração que a democracia, na sua ritualística, ela é longa. Né? Não se aprova uma lei rapidamente, essa lei tem que ser discutida, tem que passar pelas comissões, tem que ver se tem orçamento para que ela seja cumprida. Né? E essa demora é o que, como nós estamos numa sociedade que está muito permeada pelo imediatismo, faz com que as pessoas pensem o seguinte: bom, então para que vou propor, para que vou me preocupar se isso vai demorar, não vai ficar comigo, não vai dar nada, ou vai ser distorcido, enfim, vai ser desviado daquilo que era a minha proposta original. Né? No entanto, o que nós temos que pensar é que na democracia, que é um regime que nós conseguimos conquistar faz muito pouco tempo, diga-se de passagem, né? É importante que as pessoas lembrem isso, que houve um momento muito longo da nossa história, de 64 até 85, até 89, que a gente não votou para presidente da República, né? E que agora temos esse direito, não só para presidente da República, mas para governador, para prefeito, no âmbito do executivo. Nós temos que apropriar-nos desse processo e, de alguma forma, interferir para aquilo que nós tínhamos já comentado, que é fundamental. Essa vida do município é a que nos afeta mais no nosso cotidiano. Né? E então, se nós pensamos que aqueles que se abstêm são pessoas que não acreditam na questão social, ou que não acreditam na questão política, ou que não acreditam no político, ou não acreditam nos partidos, bom, então funde você um outro partido, né? Ou funde você uma outra possibilidade de eleição. Se o que nós temos, se o que está em vigor não está satisfeito, também participe e se manifeste contra esse processo que nós estamos vivenciando. Né? Eu creio que a democracia é esse grande valor que nós temos, que nós não podemos nunca perder de pano de fundo, né? Que custou muito para ter e que custa muito manter. Tá? E aí, então, é que nós temos que procurar alternativas, porque veja assim, Nelson, que é muito difícil, pelo menos no caso de Bauru, nestas últimas eleições, você falar que não tinha nenhum candidato que fosse com a tua proposta, porque praticamente todos os partidos lançaram um candidato. Tá? Portanto, havia possibilidades de escolha. Tá? Claro, se nós tivéssemos um voto que não fosse obrigatório, a abstenção poderia ter sido lida como um voto de protesto. Porém, eu sempre defendo o seguinte, que no sistema que nós temos, que é o voto obrigatório, não existe voto de protesto. Você é obrigado, se você não vai, cumpre a lei. Tanto que é simbólico, mas você paga uma multa, né, por não votar, né, o dia que você precisar regulamentar a sua situação. Então, infelizmente, viu, Nelson, eu acho que está na hora das pessoas perceberem que custa muito pouco, é um dia a cada 2 anos, agora, né, que nós temos para ir votar, para ir manifestar nossa vontade política, nossa vontade social, educacional, de saúde e assim por diante. E já que temos essa obrigação de ir e nos comprometer, pensar naquilo que é melhor para Bauru, né? Naquilo que é melhor para o teu município. Né? Pensando sempre que o que nós temos que continuar depois da eleição é cobrar constantemente naquele que você votou.
né? Se, claro, foi eleito. Né? Se não foi eleito, você está habilitado perfeitamente para questionar. E isso que nós falamos que seria a educação política, a educação de direitos humanos, a educação cívica, ou seja, a pessoa tomar consciência que ela pode sim participar da vida política do município. Né? E que não votar significa não participar dessa vida política. Eu ia comentar sobre essa segunda etapa, então vou reforçar. A gente está aqui numa casa pública legislativa, que talvez seja a caixa de ressonância desta segunda relação que o senhor está comentando, e significativa, dividindo aí o processo cívico cidadão em duas etapas. Num determinado momento, já falamos, o eleitor abre mão ou deixa de realizar esse papel, terceiriza, seja o que for, né, achando uma parte dele que está realizando o protesto. E na segunda etapa, uma vez que forças minoritárias ou não tão proporcionais assim na democracia acabam ocupando o poder, né? O senhor fez uma conta muito razoável aí para as pessoas entenderem, 100 e poucos mil votos equivale a mais que a soma dos votos da Sueli e do Raul, que estão disputando o segundo turno nesse momento. E o que a gente vê nas audiências públicas, comissões internas, tudo isso ao vivo hoje, com internet, WhatsApp, com plenários abertos, com participação popular, papel digitalizado, documento, não precisa mais vir no Poder Legislativo para acompanhar sequer o que está nos autos dos processos aqui, professor, e muito pouca participação. Com certeza, com certeza. Eu acho que essa é a questão que nós temos que pensar que é importante dentro desse processo, né? Não é cobrar no sentido negativo, né? No sentido de falar, bom, agora eu vou meter a boca, eu vou... Não, o que se trata é de ver o que vai normatizar a vida tua dentro do município. Quando a gente fala normatizar, significa as normas, as leis. Claro, a maioria vem do executivo, porque eu talvez tenha mais dinâmica dentro do município para propor, para estruturar, e os vereadores têm mais uma função de fiscalizar. Mas é que a vida na Câmara hoje em dia, como você muito bem colocou, né, Nelson, não só dentro do município, mas dentro do Estado e do governo federal, estão altamente informatizadas. Né? E isso te permite ter acesso, por exemplo, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, né, de acompanhar sessões. Não tem por que sair da tua casa, não tem por que você parar do que você está fazendo, inclusive pode, de alguma forma, ver, ir anotando, ir questionando ou acompanhando aquilo que faz aquele vereador que você colocou, ou que você votou nele, ou mesmo que não tenha votado, é alguém que está mais afinado com as suas ideias. Tudo isso são ferramentas que nós vamos tendo sem pensar nos conselhos, né, Nelson? Onde você pode participar como cidadão. Né? Acontece que nós criamos a estrutura, né, é um pouco uma interpretação que é muito comum entre a ciência política, né? Nós criamos uma estrutura altamente democrática e temos um regime altamente autoritário, onde se decidia tudo por nós, sem pensar na trajetória histórica dentro do nosso país, que se você pegar desde que temos a primeira votação até os dias atuais, né, só em 88, na Constituição de 88, se garante o direito pleno e total para que as pessoas participem da política, todo mundo, sem distinção. Né? Até esse momento, não era bem assim que as coisas aconteciam. Então, nós carregamos essa herança histórica, que acho que pesa um pouco nessa compreensão do que nós temos de direito de participar, porque achamos que não podemos nos proibir sempre, né? Mas nós temos que ter muito cuidado em pensar que isso pode modificar a política do município, sim. Tá? Pode modificar. Eu lembro sempre como um fato importante a emenda das diretas já, né? Que foi um processo de alta participação popular. Né? Assim como nós participamos em outros momentos muito decisivos. Né? Estava falando de 2013, mas podemos pensar em outros momentos importantes da trajetória do país onde se participou. E se conseguiram mudar alguma coisa, né? Pensando, por exemplo, na questão dos 20 centavos, né? É pouco, é muito para quem ganha pouco, né? E é pouco para quem ganha muito. Mas o que importa é que o movimento conseguiu uma vitória. Agora, se isso não nos ensina, e disso nós extraímos uma lição de que nós participando conseguimos cada vez melhorar a nossa situação e de cobrar e de fazer com que o político se sinta que não pode sair só porque é uma posição de status ou porque você é reconhecido, mas que também você é cobrado. Eu creio que dentro desse contexto é que nós começamos a modificar um pouco essa visão passiva que nós temos com relação ao que é a política, né? E pensar que é para a gente estranha qualquer coisa parecida. Eu costumo falar que faço parte de alguns grupos que são cientistas políticos, né?
e que a gente se reúne e que somos perfeitamente normais, né? Inclusive gostamos de feijoada, né? Discutimos futebol, enfim, igual que essa vida cotidiana, a política também tem que ser parte da vida cotidiana. Então, você acabar com essa história de que política não se discute sim, né? E deveria ser discutida mais do que qualquer outra coisa, né? Bom. Por quê? Porque diz respeito à minha vida, ao meu cotidiano e aos meus interesses, né, Deus? Então, talvez, se a gente conseguisse que se instaurasse no âmbito educacional uma disciplina que não teria que ser muito longa e que não podia ser logo no começo, podia ser bem a partir da quinta série, uma coisa um pouco mais de educação cívica, de direitos humanos, eu creio que isso conseguiria que se alterasse um pouco a médio e longo prazo essa conjuntura que nós temos, que está muito bem colocada, do jeito que você explicou, é perfeita, né? O teu raciocínio é perfeito. Professor, o segundo turno traz um recall aqui da votação do primeiro, lógico, com um resultado surpreendente do ponto de vista dos números em relação à jornalista Suelen Rocin, do Patriota, ficando à frente, como se sabe, do médico Raul Gonçalves de Paula, do Democratas, que, se a gente se referenciar pelas pesquisas que foram registradas, oficiais, ele teve a votação dele que estavam sendo apresentadas e o crescimento dela é que é surpreendente quase nos últimos dias ou em algum momento aí muito próximo do primeiro turno. Um movimento, inclusive, que de certa forma cria de novo um senão em relação a pesquisas registradas, mas aqui eu vi alguns analistas comentarem de um dado, é que é cada vez mais difícil numa eleição majoritariamente eletrônica como essa, de redes sociais, de você identificar ondas de movimentos na velocidade do tempo, porque as pesquisas exigem ser registradas antes, a lei assim o faz até por critérios de segurança, é lógico, né, de medição, e ela acaba ficando num tempo, e às vezes no intervalo muito próximo da eleição, 2 dias faz diferença enorme para esse resultado. O senhor considera nesse ponto que não é necessariamente a pesquisa, o método da pesquisa que está em descrédito, mas essa falta de compreensão desse movimento eletrônico e dessa onda de modificação do comportamento imediatista do eleitor ou não em relação ao time das pesquisas? Então, Nelson, eu diria aí o seguinte, né? Primeiro que foram feitas poucas pesquisas, em função também do pouco tempo que nós tivemos de campanha. Se a gente pensar que foi vamos arredondar algo em torno de 2 meses, né, para que fique assim mais compreensível, né? O que nós sabemos, que nós conhecemos é o seguinte, né, é que os partidos antigamente, quando eu falo antigamente, seria um período de 8, 10 anos atrás, né? Isso. Eles mesmos bancavam as pesquisas para direcionar como queria ser o comportamento do candidato em função daquilo que ele apresentava para a população, que pontos agradava mais à população, que pontos agradava menos, né? Que fala era mais interessante, que tinha dado mais resultados, que fala não tinha dado mais resultados, e ia mudando a campanha em função do resultado das pesquisas eleitorais, né? Por isso que a gente, em algum momento, criticou muito esse processo, porque era essencialmente marqueteiro, né? Voltado para o marketing de ganhar. Aliás, em política não tem outra alternativa, você ganhou, você está fora, né? Sim. Não tem segundo lugar, não tem segundo classificado, né? E no futebol você fala vice-campeão, puxa, vice é vice, né? Em política não existe vice, existe quem ganha e quem perde, né? E eles queriam tudo para ganhar, né? Bom, o que aconteceu? Na hora que nós temos a entrada das tecnologias de informação, principalmente tudo que está relacionado com a internet e as redes sociais, o processo mudou, né? Porque aquele processo que eu tinha descrito anterior era quando ainda tinha campanha na televisão, campanha no rádio, né? Você não tinha acesso a essas redes sociais com tanta abundância como nós temos hoje. Então, essa mudança é o que faz com que se crie uma nova relação, onde qualquer um pode postar opiniões, pode postar pontos de vista, que fazem com que uma informação que eu recebo ou modifique ou altere, ou de alguma forma não responda mais do jeito que tinha pensado até esse momento, né? Isso está muito comprovado na trajetória das pesquisas que são feitas nos grandes centros, principalmente em São Paulo. Isso ficou evidente, muito claro, né? Com a desgaste da figura do candidato do nosso presidente, né? Tá?
Então, essa nova tecnologia que nós temos, ela permite que as pesquisas elas não representem mais o que de fato está acontecendo, né? Por quê? Porque a dinâmica que tem nas redes é muito mais rápida do que a dinâmica que você tem para seguir todo o protocolo e toda a ritualística que é exigido para registrar pesquisas e assim por diante, né? O que se discute hoje em dia, né, o ponto mais importante que se discute é ver por onde é que circula a informação, né? E por onde que as pessoas estão, de alguma forma, acessando a informação. Antigamente se falava assim, a pesquisa determina muita votação, por quê? Porque aquele que está na frente acaba levando o voto daquele que está indeciso, porque não quer perder a votação, dá para despejar o voto que está na frente. Hoje em dia, e pensando no caso de Bauru, isso não aconteceu, né? Porque as duas pesquisas que nós tivemos colocavam outro candidato na frente, né? No entanto, há um fator muito importante no caso de Bauru, né, que é o conhecimento daquilo que seriam os candidatos, né? E nesse ponto, nesse quesito, eu acho que tanto o candidato Raul como a candidata Suelen empataram, porque a Suelen ficou muito exposta pelos meios de comunicação, pelo fato de ser jornalista, e é bom lembrar que nas últimas eleições também teve uma votação expressiva. Não era uma votação que, de alguma forma, você pode falar que não repercutiu. Na verdade, praticamente se consegue se eleger, né? Por muito pouco, né? Não conseguiu entrar. Então, diante desse quadro e do desgaste natural que ocasiona quem está no comando do município, seja ele qual for, né? Você paga o ônus por estar na direção do município, qualquer problema é a culpa do prefeito, da prefeitura, isso é inevitável, né? Então, eu colocava um cenário, sim, de talvez um segundo turno entre os dois. Mas, de fato, Nelson, surpreendeu a votação, né? O que prova que a circulação da informação ocorreu não pelos meios de televisão, ou de rádio só, mas também pelas redes sociais, e isso que acabou de alguma forma levando essa ideia de que, como ela é nova, como ela não participou da política, tudo aquilo que nós tínhamos comentado anteriormente, né, Nelson? Ela tem uma boa vontade, conheceu os problemas de Bauru porque apresentou o jornal, enfim, todos esses fatores acabaram influenciando para que houvesse essa reversão, que não era esperada. Eu te confesso, particularmente não esperava isso, né? Eu esperava sim que ela fosse para o segundo turno, mas em segundo lugar, não em primeiro lugar, né? Agora, isso é uma tendência do primeiro turno. Eu creio que, falando do segundo turno, é outra eleição, até porque entra um fator chave, que é o fator tempo igual para os dois candidatos. Sim. Né? Embora o espaço de tempo seja curtíssimo, né, Nelson? Não dá para você avaliar nesse curto espaço de tempo. Mais uma vez, apelamos para que a população se ligue o máximo possível para ter o máximo de informações possíveis também, né? Então, eu acho que um pouco é isso que acaba acontecendo, né, Nelson? Vamos ter concentrados, na verdade, em função da pandemia e todos os apertos, né, desse ano atípico da questão da Covid-19, um segundo turno que se inicia, nós estamos gravando aqui na véspera, mas se inicia, vai ter sexta até a outra quinta-feira, vai dar no máximo uma semana de exposição em rádio e televisão com 5 minutos iguais. Diante deste novo processo eleitoral, que peso tem o fato de nós termos então como ponto de partida as duas candidaturas, como o senhor bem mencionou, que tiveram mais exposição de alguma forma nos últimos 2 anos pela televisão, porque foram candidatos ambos, tanto a Suelen como o Raul, a deputado, né, e também por terem sido candidato a prefeito, o Raul há 4 anos e a jornalista, lógico, na exposição da profissão dela no dia a dia, o segundo turno trouxe aqui em Bauru aqueles que apareceram mais. Os dados acabaram convergindo com esta mesma realidade do ponto de vista de descrição genérica aberta. Agora partimos para um ponto que falam que a característica do segundo turno é o confronto de conteúdos. Nós temos duas candidaturas mais ou menos parecidas no campo, assim, se puder fazer a definição de espectro ideológico, ou não dá para fazer essa absorção nesse ponto de partida, professor? Não, Nelson, com toda certeza, eu tenho dito isso com bastante frequência, né? Ideologicamente, pensando no alinhamento ideológico, tanto o Raul como a Suelen têm partidos extremamente conservadores, né? E com isso queremos falar o seguinte: quando a gente fala conservador dentro do país, temos que deixar muito bem claro o que significa esse princípio do conservadorismo.
Por um lado, é a descrença naquilo que seria o poder do Estado, a desconfiança muito forte do Estado, por isso que ele defende as privatizações, defende a livre iniciativa, o empreendedorismo, as ações da iniciativa privada, enfim, favorecer o setor produtivo mais do que o setor estatal. Né? Isso é o princípio do conservadorismo. O segundo é isso muito apegado aos valores morais. Né? Família, religião, enfim, né? Ética, comprometimento com uma ideologia, vamos dizer assim, mais que ideologia, com os princípios do cristianismo ou algo parecido, né? Dentro desse contexto do nosso país. E o terceiro ponto que penso que é muito relevante, né? Seria, de uma forma muito sintética, para não tomar muito tempo demais, né? De mostrar-se muito favorável aquilo que seria a abertura econômica na sua totalidade. Né? De pensar que a abertura econômica na sua totalidade para as empresas, para as indústrias, é sinônimo de crescimento e desenvolvimento. Né? Por isso que a fala dos dois, embora, claro, com uma diferença grande que nós tivemos de tempo no primeiro turno, convergiam em muitos pontos, né? Muitos pontos de vista, embora não ditos igual, mas a substância essencial que está por trás é a mesma, né? E se nós pegarmos a política macro dentro do nosso país, os dois provêm de partidos que apoiam, ou se aliam com partidos que apoiam claramente o governo Bolsonaro, né? Então, ideologicamente, e eu gosto muito que você teve essa pergunta, Nelson, eu não vejo diferença nenhuma em termos daquilo que seria a opção para Bauru. A opção diferente seria se, por exemplo, tivesse entrado um candidato do centro mais para a esquerda, né? Tipo PSOL, PT, PCO, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Mas nem isso nós tivemos no caso de Bauru, né? Desses partidos poderem ter uma votação tão expressiva que comprometessem a vitória da Sueli ou a vitória do Raul, muito pelo contrário, ficaram muito distantes, né? Então, dentro desse quadro, o posicionamento dos dois, a postura dos dois, não é nada divergente, muito pelo contrário, né? Nós temos uma concorrência que, de alguma forma, coloca dois candidatos ideologicamente alinhados no mesmo processo, que é o processo que nós chamamos de conservador, descrito dessa maneira que eu tinha colocado, né? Agora, por outro lado, eu penso que também é muito importante ver que, mesmo sendo ideologicamente alinhados no mesmo princípio, nós temos que ficar atentos a outras qualidades desses candidatos, né? Que é o conteúdo das propostas que eles vão apresentar, a viabilidade dessas propostas, né? De onde vai sair o dinheiro para que isso se materialize, né? Pegar e ler os programas dos dois, né, que registraram. Não adianta agora vir com essa desculpa de que não tenho mais tempo, não tinha tempo, achei muito curto. Não, agora estamos num jogo onde as regras são iguais para todos, né? Então, a preocupação com esses detalhes que não as pessoas, mas possíveis grupos que vão manifestar apoio a esses candidatos, né? Partidos, programas que eles registraram, né? Propostas que eles consideram como mais importantes. Tudo isso é o que vai dar o diferencial para o segundo turno, que pode perfeitamente alterar essa trajetória, né? Porque conforme a aliança que foram feitas e nos partidos que nós tivemos na terceira votação, no caso do Gacete, quarta e quinta votação, se descarrega o peso político e o peso político se traduz em votos, pode dar a vitória a qualquer um dos dois candidatos, né? Então, o jogo, desde o meu ponto de vista, está aberto, né? O que fica agora para nós é ficar muito atentos a ver o conteúdo e a viabilidade das propostas que eles estão apresentando. Nesse sentido, professor... A gente fala viabilidade... Sim, Nelson. Desculpa. Nesse sentido, tentando tratar a questão da qualificação desse comparativo, por isso que o segundo turno talvez tenha essa questão interessante, né, de colocar duas imagens e de boa parte de uma parcela da votação agora ter a oportunidade de não votar mais em uma eventual caricatura, eu estou usando um simbolismo aqui, mas tentar qualificar um pouco mais essa avaliação, olhando os dois planos de governo de forma geral, para escolher um ponto de vista aqui para o nosso comentário, nós temos, por exemplo, duas coisas que são básicas dos dois candidatos. Embora o Raul tenha exposto mais conteúdos no primeiro turno do que Suelen, até porque não teve o tempo, mas falou das redes sociais e também não o fez lá do ponto de vista dessa qualificação de conteúdos, em ambos estão escritos claramente:
desejos de fazer reforma administrativa na prefeitura, essa ideia do conservador que o senhor está falando aí, de apostar mais na iniciativa, da livre iniciativa do que no Estado, e de fazer parcerias público-privadas em várias frentes de serviços públicos para transferir para o setor privado. Essas duas ideias, para pegar aqui como ponto de partida, estão tanto na candidatura da Sueli inscritos lá, mais claros ou não, quanto no do Raul. Nestes pontos, eles se equivalem, inclusive, desse ponto de vista. O ponto que ficou do primeiro turno é que tem uma candidatura mais outsider do que a outra, para justificar os 35 pontos percentuais contra os 32? Então, Nelson, minha avaliação é a seguinte: eu li com muito cuidado as propostas dos dois candidatos, né? Até por um dever de ofício, né? A gente não pode falar sem ter um fundamento naquilo que a gente está comentando, pelo menos ter esse conhecimento básico inicial das propostas, né? Eu, assim, com sinceridade, Nelson, fiquei extremamente frustrado com os dois projetos, né? Vou tentar me explicar e justificar por quê, né? Se pegar no caso do prefeito, do candidato a prefeito, do Dr. Raul, né, são tantos itens que eles colocam lá, em temas que são picuinhas, né, coisas simples, que não precisa estar gostando de um programa, né, que acabam ofuscando o ataque fundamental aos problemas estruturais de Bauru, que não ficam claros, salvo na questão da saúde, que ocupa um espaço imenso no programa do Dr. Raul, que é compreensível, uma vez que ele é médico. Obviamente, ele deve se sentir muito mais à vontade diante desse quadro do que em outras questões gravíssimas, né? Mas, por exemplo, na Coab, que é um dos temas que vai pesar imensamente daqui para frente nos futuros candidatos, quem for eleito. Só tem uma linha que não chega nem a ser uma linha, meia linha, né? Que vai continuar com o processo. Bom, isso é todo normal, já está na justiça, vai continuar o processo, isso não precisa ninguém falar, né? Por exemplo, você pega o plano da Sueli, um pouco mais enxuto, mas coloca muitas questões que me fazem pensar e refletir muito. Ela diz que vai frequentar as secretarias para ver quais são os problemas. Ora, como é que você sai candidato se não ter o conhecimento, pelo menos, daquilo que seria a dinâmica interna do município, das secretarias, e onde estão os gargalos nas secretarias? Eu posso já dizer, sem ser candidato, onde estão os gargalos, né? Não preciso colocar isso no plano. No entanto, por exemplo, uma das que coloca seria informatizar 100% do sistema educacional. Como que vai ser feito isso? Quanto custa? De onde vai ser o dinheiro, né? Então, chegou o momento de que nós temos que trabalhar com uma ideia muito importante, os candidatos trabalham com uma ideia muito importante, inclusive rever os projetos, porque o que nós temos aqui pela frente, eu não diria que é um mar de rosas, não. Muito pelo contrário, é um mar de espinhos, né? A Covid está retomando sua força, as vacinas parece que estão aí, mas é algo incerto, que demora pelo menos no primeiro semestre, esquece de que nós vamos ter uma situação muito diferente da atual. E nesse contexto, você conseguir manter o mínimo, né, já seria um resultado ótimo, né, para manter o que nós temos na atualidade, né, sem endividar demais o município, né. Então, onde está a essência desses projetos? Mesmo as parcerias públicos-privadas que você coloca, né, Nelson? Parceria público-privada significa que você desloca dinheiro para que a iniciativa privada execute. De onde vai ser esse dinheiro? Né? De onde vão sair essa questão mais crucial, que é a questão monetária gravíssima hoje no município e no país como um todo? Né? Os dois falam, vamos incentivar a vinda de indústrias. Mas, gente, estamos num processo de desindustrialização do país. Que indústria vai vir se elas estão fechando? Por mais atrativas que você der. Porque se Bauru dá atrativos, que as pessoas têm que pensar, que Jaú dá atrativos, Marília dá atrativos, São José do Rio Preto dá atrativos. Não, isso é um processo natural que nós temos, fruto da guerra fiscal que o país está enfrentando, né? E aí você abre mão da arrecadação, né? Então, está na hora de se apresentarem propostas que nós, enquanto eleitores, já me considero não mais como alguém que estuda, mas como um cidadão que mora em Bauru, de ver se é viável ou não é viável essa proposta. Essa é a pergunta-chave que eu tenho que fazer.
Legal. E um outro ponto, talvez para fechar o raciocínio aqui, de convidar o nosso serviço público cívico aqui, das pessoas a comparar mais a miúde estes conteúdos, porque ainda há tempo, aliás, agora é o tempo, professor, de pensar no último, talvez, raciocínio de com quem governarás, tanto para a jornalista quanto para o médico. Pois é, eles falam de julgar a prefeitura, né? Mas, veja, a prefeitura desempenha um papel de serviço público, né? Eu acho que tem que ser o contrário, né? Quer dizer, pensar, mexer, estruturar, facilitar, né? Porque quando nós pensamos um pouco no que significa essa questão do poder público, logo a gente pensa, fala, ele trabalha no serviço público, ele tem estabilidade. Não é bem assim. Hoje a cobrança é generalizada, né? Acabou essa história da estabilidade, né? Não tem mais essa estabilidade e nem te dá aqui os benefícios que as pessoas pensavam que tinha antigamente, né? A questão central é como que eu compenso alguém que trabalha no poder público de que ele é alguém prestador de serviços para a sociedade. Portanto, tem essa obrigação, né, Nelson? A obrigação ética, moral de se comprometer com o bom atendimento, esclarecer dúvidas, encaminhar de forma direta, não tratar mal, né? Muito pelo contrário, né? De tentar avaliar um pouco esse processo de reformas, mas são reformas que impliquem em cabeça. E isso é importantíssimo para o bom andamento da máquina. Tem que ser característica daquele que está no comando do poder público, né? Ele que é o exemplo, né? E aí, nesse contexto, é que nós temos que tomar muito cuidado em que significa ou como vão significar as alianças que vão ser feitas para administrar o município. Obrigado, professor Marcos Vicente, professor do curso de Jornalismo de Realidade Brasileira da Unesp aqui de Bauru, por conversar conosco sobre todas essas questões no nosso papel cívico aqui pela Rádio e TV Câmara e ajudar você que nos acompanha aqui em Bauru a interpretar as questões do segundo turno e também a decidir o seu voto nesta importante jornada cívica da cidadania no dia 29 de novembro agora. Compareça às urnas e faça o exercício do seu voto entre um dos candidatos que estão postos para governar Bauru a partir de 2021, Sueli Rocin do Patriota ou Raul Gonçalves do Democrata. Este programa está na íntegra também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Até o nosso próximo encontro.